Olá a todos, meu nome é Matheus Vieira Carmona Cogo, aluno de mestrado do EAM. A professora Emília, coautora, é minha orientadora de mestrado e o professor Christopher é meu co-orientador e coautor. O objetivo dessa breve apresentação é apresentar o problema, ou seja, a detecção de inconsistência entre dois diagramas específicos, e mostrar a metodologia empregada para a realização da revisão sistemática da literatura. Começando pela introdução ao problema, sabemos que, apesar de trazer enormes benefícios, as metodologias de Model-Based Systems Engineering e Model-Driven Engineering ainda podem dar origem a modelos com inconsistências. De fato, existem várias formas de inconsistência, mas a de interesse nesse trabalho é a inconsistência horizontal, ou seja, no mesmo nível de abstração, e semântica, não sintática, entre diagramas state chart ou state machine e diagramas de sequência. Um exemplo que ilustra o problema foi retirado do trabalho Managing Inconsistencies in UML Models, a Systematic Literature Review. Nele, vemos um diagrama de sequência contendo duas lifelines e mensagens trafegando entre elas. A primeira mensagem, a chamada da função check if cache available, pode ocorrer somente no estado verify account balance. Após o envio da mensagem, o estado ativado passa a ser o verify ATM balance. No entanto, a mensagem imediatamente a seguir é a chamada da função eject card, que não está disponível na transição na máquina de estado. Assim, existe uma inversão na ordem das funções eject card e dispense cache que impede a máquina de estado de produzir o traço esperado do diagrama de sequência. Esse simples exemplo mostra como a ordem de mensagens pode estar inconsistente com as transições disponíveis em um state chart. Existem outras formas de inconsistência similares a essa. O importante é ressaltar que as inconsistências podem surgir no momento de concepção do modelo e também ao longo do ciclo de vida do sistema, conforme o modelo é modificado. Em sistemas complexos, a inspeção visual não é adequada para realizar a detecção dessas inconsistências. Publicações anteriores já realizaram alguns levantamentos acerca de métodos de detecção de inconsistências. As revisões sistemáticas anteriores estão referenciadas no artigo e foram conduzidas em 2001, 2009 e duas em 2017. Apesar disso, ainda há desenvolvimentos nessa linha de pesquisa, criando a necessidade de conduzir outra revisão sistemática da literatura, mais focada nos diagramas de interesse, ou seja, state charts e diagramas de sequência, exemplificados nas imagens ao lado. É importante ressaltar que os diagramas de state charts mudaram de nome no UML2, tornando-se diagramas de máquinas de estado. Entretanto, para diferenciar as state charts de David Harrell da definição tradicional, o termo state chart será usado ao longo do artigo e da apresentação. O processo de revisão sistemática da literatura foi guiado pelas diretrizes do Prisma 2020, que delimita uma série de itens a serem preenchidos durante a execução do estudo. Na imagem ao lado está a checklist a ser seguida para a condução do estudo. O formato da revisão sistemática utilizado facilita a replicação futura do trabalho, já que as fontes de publicações, protocolos de busca e critérios de exclusão e inclusão estão claros e destacados. Para a coleta de dados, as fontes utilizadas foram Web of Science, Scopus e I3E Explore. A frase de busca foi montada para incluir diagramas similares ou traduzíveis para as state charts, como máquinas de estado, redes de Petri ou autômatos finitos, e está ilustrada com detalhes na imagem à direita. A união dos datasets e remoção de duplicatas foi feita com o ASReview Data Tools, uma extensão do ASReview que será apresentado a seguir. O processo de triagem foi auxiliado pelo ASReview, uma ferramenta open source de aprendizado de máquina utilizada para marcação sistemática de publicações entre relevante e não relevante. Nessa etapa, os critérios de exclusão e inclusão foram aplicados ao título, às palavras-chave e ao resumo dos trabalhos analisados. Eles estão dispostos na imagem ao lado, sendo E para exclusão e IN para inclusão. O critério de parada foi definido como 33% do tamanho total da amostra, mais 50 publicações irrelevantes em seguida. Nos casos em que os autores discordaram em incluir ou não uma publicação, essa foi incluída no passo seguinte. A imagem à esquerda sintetiza os resultados obtidos. Durante a coleta de dados, 442 trabalhos foram considerados. Após a triagem, 86 trabalhos restaram, 7 deles incluídos pois não houve concordância entre os autores. Finalmente, após leitura integral do texto, 27 trabalhos foram incluídos na síntese qualitativa.
3 destes foram obtidos através do método Snowball, que consiste em buscar trabalhos relevantes em citações de artigos, ou em artigos nos quais foram citados. Os resultados qualitativos incluem uma breve descrição de cada publicação considerada, mas para essa apresentação incluirei apenas a discussão acerca desses resultados. A maioria das publicações faz uso de abordagens formais em seus métodos, frequentemente empregando model checkers no formalismo resultante. A vantagem é que a busca exaustiva desses métodos dá ao usuário especificações temporais importantes, como a possibilidade de um traço nunca ocorrer. No entanto, esses métodos precisam lidar com o problema de explosão de estados, associados à busca exaustiva. As abordagens formais também requerem um mapeamento dos diagramas considerados, state charts e diagramas de sequência, para uma terceira representação. Esse mapeamento frequentemente não inclui todos os elementos dos diagramas UML, como pseudoestados. Alguns autores chamam esses métodos de Static Consistency Checking. Em contraposição aos métodos anteriores, algumas publicações realizam simulações ou execuções simbólicas de state charts para detectar as inconsistências. A vantagem é que uma comparação direta pode ser feita entre o traço gerado nessa execução, que pode ser considerado como o sistema as is, e o traço esperado de um diagrama de sequência, que na metodologia Arcadia pode ser considerado como um caso de uso. Entretanto, é necessário escolher uma estratégia de ativação de eventos para que a simulação ocorra. Alguns exemplos incluem a caminhada aleatória, ou random walk, em que eventos são ativados aleatoriamente, ativar mensagens como eventos ou obter os eventos de um usuário. É chamada de Dynamic ou Symbolic Consistency Checking. Como considerações finais, ressalto que os métodos formais de detecção de inconsistência só serão de valor para o usuário da ferramenta Capella caso todos os elementos da especificação UML/XML estiverem disponíveis, como pseudoestados, estados hierárquicos e fragmentos. Do contrário, a detecção estaria limitada a um subconjunto de state charts que não utilizam esses elementos. Por outro lado, os métodos que envolvem simulação das state charts exigem a capacidade de execução na ferramenta Capella, algo que não existe atualmente. Por esse motivo, o desenvolvimento de um plugin capaz de executar state charts é objeto de estudo do meu mestrado. Agradeço à Fundação Casimiro Montenegro Filho, à FINEP e ao ICEA pelo suporte no desenvolvimento do projeto Virtual Demonstrator, no qual meu trabalho está inserido. Obrigado.